E aí, turminha, beleza com todos? Turma, vamos lá iniciar a nossa correção da AAP 27ª edição 2020, segundo bimestre, prova do segundo ano de língua portuguesa, ok? Peguem aí a avaliação de vocês, façam nota, vamos questão por questão aí das 16 para ver quem acertou 100%, 90%, e 10% e 0%. Espero que ninguém tenha errado tudo. Espero. Vamos lá, a correção. E aí, tudo bem? Pegaram o caderno de nota? Aqui estamos com a avaliação de língua portuguesa 2020, AP. Primeiro texto para as questões de 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Ter uma higiene pessoal correta faz diferença na saúde e qualidade de vida. Então aqui nós temos o título do texto, o subtítulo. Hábitos simples, como tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes, estão entre as principais atitudes preventivas para o bem-estar. Então aqui nós já sabemos a intenção do texto. Tratar sobre a prevenção de doenças por meio de hábitos de higiene simples, aí, como o ato de tomar banho ou lavar a mão. Texto de 4 de julho de 2017. Higiene pessoal é o conjunto de cuidados que devem ter com o corpo diariamente. Então nós temos uma ideia aqui, a ideia que vai ser debatida no texto. Higiene pessoal é o conjunto de cuidados que todos devem ter com o corpo diariamente. Os cuidados de higiene pessoal são essenciais, pois evitam que micróbios e bactérias como germes penetrem no corpo e causem doença. Ou seja, definir a higiene pessoal está falando sobre a sua importância. É por meio da higiene pessoal correta que o corpo se fortalece e fica limpo e saudável. Hábitos simples como tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes estão entre as principais atitudes preventivas para o bem-estar. Então, atitudes de prevenção estão relacionadas a tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes. No entanto, todavia, uma ideia contrária, a higiene pessoal envolve muitas outras práticas, fora essas, que são simples, mas que devem ser feitas regularmente. É muito importante para a saúde pessoal manter a higiene dia após dia, pois assim o corpo consegue evitar uma série de males prejudiciais à saúde. Ou seja, reforça ali que o hábito deve ser rotineiro, cotidiano, diário. Os especialistas na área da saúde indicam que depois de realizar alguma atividade física ou depois de um dia atarefado, você chegar suadinho em casa, a higienização do corpo deve ser feita em seguida, removendo a sujeira da rua e os micro-organismos que durante a atividade física talvez tenham se instalado no corpo. Ou seja, puxou ferrinho de manhã e vai trabalhar em seguida, tomar uma duchinha antes ali, não dá. Foi de bike para o trabalho, correndo, chegou suado ali, sujeira da rua. O banho é indispensável para a saúde e a secagem total da pele também é importante para a prevenção. Ou seja, não é somente tomar o banho, mas se secar adequadamente. Para a prevenção de fungos e micoses, assegurando assim a limpeza profunda do corpo. Imagina o amado, a amada com aquela micose entre os dedos do pé, que coisa linda. A higiene das mãos é outro aspecto fundamental e que não deve passar despercebido. As mãos devem ser lavadas antes e depois de ir ao banheiro, ou seja, antes e depois. Antes de cozinhar e de ingerir alimentos e após chegar em casa de atividades na rua. Com a Covid, esse hábito se tornou mais policiado. Esta rotina é importante, porque as mãos são as partes do corpo mais utilizadas para realizar as diversas atividades diárias. Não?
Além das mãos, limpar debaixo das unhas é de grande importância e também colabora para a higiene pessoal. As unhas devem estar sempre bem limpas. Esta precaução ajuda na prevenção de doenças vindas de bactérias unguentais. Vamos aqui. Relativa ou pertencente à unha, a garra ou casco, a sujeirinha debaixo da unha. É essencial evitar colocar as mãos na boca e morder ou roer as unhas, pois as mesmas contêm muitas bactérias que podem ser transmitidas para a boca e causar riscos sérios à saúde. Médicos e especialistas da área da saúde afirmam que a higiene pessoal previne a ocorrência de doenças infecciosas, como por exemplo vermes protozoários, vírus, bactérias que causam diarreia, gripe ou resfriado. No Brasil, segundo estudo SUAB, que entrevistou 150 mães donas de casa de São Paulo, foi constatado que 65% das crianças delas apresentam coliformes fecais após irem ao banheiro. Entre as bactérias encontradas estão Enterococcus e Escherichia coli, causadoras de doenças gastrointestinais. Os especialistas da área da saúde garantem que a higiene pessoal correta ajuda a afastar diversas doenças e melhora a qualidade de vida. Segundo eles, de acordo com eles, olha aí uma oração subordinada conformativa aí, né? Adverbial. O hábito de manter os cuidados com a higiene pessoal deve ser introduzido desde cedo na vida das pessoas, de preferência quando criancinhas, pois assim será mantido por toda a vida, trabalhando na qualidade de vida, investimento, tecnologia em prol dos bons hábitos de higiene. Empresas como a Fiorucci se preocupam com a qualidade de vida e a saúde pessoal, a saúde corporal das pessoas. Por esse motivo, desenvolvem produtos com a finalidade de garantir proteção e limpeza do corpo, como por exemplo o kit sabonete líquido, que além de sabonete para higienização correta da pele, possui hidratante corporal para manter a pele saudável. A Fiorucci pertence à Greenroad, marca conhecida por sua excelência e inovação no setor de saúde e cosmética. Rolou uma propaganda aqui, né? Vamos lá. Questão 1. O autor defende a tese, a ideia que o texto defende, né? A tese, de que a higiene é uma ação preventiva para várias doenças. Para isso ele utilizou o argumento de. Então vamos lá. A alternativa A, trabalhando na qualidade de vida e investindo em tecnologia em prol dos bons hábitos de higiene, empresas como a Fiorucci se preocupam com a qualidade de vida e a saúde corporal das pessoas. Aqui ele não está defendendo a tese. A tese é: a higiene é uma ação preventiva para várias doenças. A, trabalhando na qualidade de vida e investindo em tecnologia em prol dos bons hábitos de higiene, empresas como a Fiorucci se preocupam com a qualidade de vida e a saúde corporal das pessoas. Vejam que não defende a ideia apresentada aqui em azul. A B. Médicos e especialistas na área da saúde afirmam que a higiene pessoal previne, ó, a palavra-chave, previne a ocorrência de doenças infecciosas, como por exemplo, vermes, protozoários, bactérias e vírus que causam diarreia, gripe e resfriado. Legal, né? Atende, né? Ação, higiene preventiva. Aqui, a higiene pessoal previne. Legal. De acordo. Várias doenças. Várias doenças. De acordo também. Questãozinha B. Aparentemente é a nossa questão correta aqui. A C. Segundo eles, o hábito de manter os cuidados com a higiene pessoal deve ser introduzido desde cedo na vida das pessoas. De preferência quando criancinhas, pois assim será mantido por toda a vida.
Ok? Informação verdadeira, mas não atende aqui. Higiene como ação preventiva de várias doenças. A D. Hábitos simples, como tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes, estão entre as principais atitudes preventivas para o bem-estar. As mãos devem ser lavadas antes e depois para o bem-estar. Aqui não está atendendo também. Não está falando sobre ação preventiva e várias doenças. Aí, as mãos devem ser lavadas antes e depois de ir ao banheiro, antes de cozinhar e de ingerir alimentos e após chegar em casa de atividades na rua. Fala sobre ações, mas não está falando sobre prevenção de doenças. Resposta correta, resposta B, tá? Respostinha B, nossa resposta correta da 1. A 2. Além das mãos, limpar debaixo das unhas é de grande importância e também colabora para a higiene pessoal. A conjunção destacada, além, introduz uma ideia de... Então, o além, ele vai funcionar como uma soma. Tenho dois doutorados. Além disso, tenho um pós-doc. Isso é uma mentira, mas é uma soma, tá? Além de bonita, é elegante. Então, eu estou somando. Além da beleza, ainda é elegante, uma soma. Além de ter tratado sobre isso e aquilo, ele falou também sobre. Então, além disso, ele falou daquilo. Então, eu somo, tá? Então, além das mãos, limpar debaixo das unhas. Vamos lá o texto. Aqui, essa rotina é importante porque as mãos são partes do corpo mais utilizadas para realizar as diversas atividades diárias. Além das mãos, limpar debaixo das unhas é de grande importância. Então, além delas, deve-se limpar as unhas. Então, não é limpar um ou outro, não está excluindo, mas sim somando-se. Resposta correta, adição. 2C. A 3. A palavra em destaque, prevenção. Prevenção aqui, ó. Nesse trechinho, o banho é indispensável para a saúde e a secagem total da pele. Também é importante para a prevenção. Então, o banho é indispensável, é importante para a prevenção de fungos e micoses. No terceiro parágrafo do texto pode ser substituído sem prejuízo de sentido por... Então, aqui, vamos abrindo aqui. Vamos lá. Ele pode ser substituído, prevenção aqui, por preparar. O banho é indispensável para a saúde e a secagem total da pele. Também é importante para preparar de fungos? Não. É importante para evitar fungos e micoses? Sim. Para garantir? Não. A gente não quer garantir os fungos. Para reparar? Não é consertar, é para evitar. Então, prevenir é evitar algo. Para manter os fungos? Não. Resposta correta, evitar. Essa estava facinho. Beleza? Até aqui, pessoinhas. Vamos aproximar. O textinho aqui é mais curto. Opa. Textinho para a questão 4 e 5. Texto 1. Bilhete de amor. Logo que colocou os objetos embaixo da carteira, Pitu encontrou o bilhete. Leu. Ficou vermelho, colocou no bolso, não mostrou para ninguém. De vez em quando, morria-lhe uma curiosidade grande. Uma vontade de reler para ter certeza. Era uma revelação que ele não estava esperando. Não podia dizer que estivesse achando ruim. Pelo contrário, ele estava com vontade de olhar para trás, para procurar uma resposta com o olhar.
era um tímido e não encorajava. A professora explicava num mapa as regiões do Brasil e ele viajava num rumo diferente, outras regiões. Tchá. Ainda bem que ela não estava olhando para ele, nem fazendo perguntas. A professora só estava expondo a matéria. Na hora da verificação, acabaria saindo-se mal. Não gostava de ignorar as coisas perguntadas. Estava meio perdido nos pensamentos confusos. O bilhete queimando no bolso. Aqui, vamos ao próximo. Texto 2. Trabalho de geografia para apresentar na frente, falou. Ali. Apresentar na frente não, vou morrer de vergonha, pensou ele, as bolinhas aqui de pensamento. Quem prefere fazer prova em vez de trabalho? Prova, pensou. Levanta a mão. Levantar a mão? Não, vou morrer de vergonha. Quem cala consente, né? 4. Considera-se que os textinho aqui, bilhete de amor e a tirinha, revelam as reações das personagens causadas pela timidez? Pode ser, né? Aqui, era um tímido e não encorajava, então ele não olhava para trás com timidez. E outra que não ergue a mão por conta da timidez. Resposta A, correta aqui por enquanto, né? Aqui está correta. Vamos ver as outras para descartar. Exibem as situações enfrentadas pelas professoras na escola? Não trata sobre os professores. Informam fatos históricos sobre amores vividos na fase juvenil? Não temos fatos históricos. Descreve os lugares onde acontecem as experiências dos meninos? Não há uma descrição em nenhum dos dois textos sobre o espaço. Em cima, no texto 1 ali, há uma narração, né, que situa a gente do que está ocorrendo, mas não descreve o espaço. E aqui na tirinha nós temos a linguagem visual, né, a imagem não verbal que nos passa o espaço. E aí, narram sobre a paixão vivida por um menino em fase escolar. Primeiro, o menino não está numa paixão ali, ele está descobrindo quem é que me mandou o bilhetinho. E o segundo não trata absolutamente nada sobre isso. Resposta correta só pode ser a resposta A, de animal. 5. No texto 1, Pitu, nome de um bichinho lá, esqueci. Parece um camarão. 5 aqui. Pitu sentiu-se perturbado porque era tímido e não se encorajava a olhar para trás. Será que foi esse o motivo da sua perturbação? Foi esse o fato inicial? Não, isso aí é uma consequência de algo, tá? Então esse não é o fato inicial, é uma das consequências. Estava com um bilhete e não fazia ideia do que se tratava? Ele sabia, tanto é que ele leu o bilhete. Recebeu a revelação que esperava da menina que gostava? Não, ele nem sabe de quem que era o bilhete. Dispersou a atenção sobre o que a professora explicava no mapa? Não foi isso que perturbou. Na verdade, ele... Que importa? Não gosto de sair mal, ele fala, né? Mas fazer o quê? Encontrou um bilhete ao guardar os materiais debaixo da carteira? Vamos lá, o texto do Pitu. Logo que colocou os objetos debaixo da carteira, encontrou o bilhete. Leu, ficou vermelho. Não mostrou para ninguém. Então nós temos esse fato inicial que perturba o nosso garotinho. Leu, ficou vermelho, não mostrou a ninguém. Isso o incomoda e ele acaba ficando ali meio alterado. Correto? Concordam? Coloquem nos comentários. Discordo totalmente. A 6. Oh, Deus, cadê? A 6, deixa eu tirar eu daqui. Vamos lá. Para quem não dorme de touca. Na infância ele era diferente, acreditava nos outros, acreditava nas coisas. Quando alguém dizia, por que
não vai ver se estou na esquina? Então ele acreditava nas coisas, acreditava nos outros. Por que não vai ver se não estou na esquina? Ele corria até a esquina, olhava, esperava um pouco, reconfirmava e voltava. Não tem ninguém na esquina, quer dizer que voltei. A galhofa, as pessoas galhofam dos outros, os inocentes. 6. Por que não vai ver se estou na esquina? A expressão popular possui um sentido irônico de desviar a atenção do texto. Expressão popular. A expressão popular ela sempre está ocorrendo no texto, por exemplo. Nossa, ela ocorre em várias situações. Então, seu sentido irônico não está nisso, em desviar a atenção do texto. Reconhecer que está na esquina? Não, a informação é o contrário. A pessoa não está na esquina. Então, não há um reconhecimento. Distanciar a pessoa com quem se fala? Pode ser, né? Você fala alguma coisa, a outra pessoa responde: vá ver se eu estou na esquina. Quer dizer, some daqui, sai de perto de mim. A C está adequada. A D, desenvolver o assunto a ser tratado? Não, na verdade, ela repulsa o assunto que está sendo tratado. Não vem mexer o saco, vai ver se eu estou na esquina. A E, orientar a personagem sobre o que deve fazer? Não, o contrário disso tudo. 6, resposta correta. A C, de coliforme fecal. E aqui a 5. Eita, eu não marquei a 5 aqui, marquei aí. Vamos ver o próximo. Leia o texto e responda a questão 7. Música aqui do Renato Russo, que eu não irei cantar. Existe alguém esperando por você que vai comprar a sua juventude e convencê-lo a vencer. Mais uma guerra sem razão, já são tantas as crianças com armas na mão. Mas explicam novamente que a guerra gera empregos, aumenta a produção. Uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria. Quem gosta de Legião Urbana está me xingando agora. Para que expor comida se as armas dão mais lucros na exportação? Existe alguém que está contando com você para lutar em seu lugar, já que essa guerra não é ele quem vai morrer. O Senhor da guerra. E quando longe de casa, ferido e com frio inimigo, você espera, ele estará com outros velhos, inventando novos jogos de guerra. Que belíssimas cenas de destruição. Então, quando você vai para a guerra, há alguém que não vai, que comanda a guerra e assiste tudo de longe, inventando novas guerras. Que belíssimas cenas de destruição, não teremos mais problemas com a superpopulação. Veja que uniforme lindo fizemos para você e lembre-se sempre que Deus está ao lado de quem vai vencer. O Senhor da guerra não gosta de crianças, beleza? Por isso que eu não cantei. Vamos lá. Questão 7. Analise os versos em que o eu lírico faz um protesto contra a guerra, revelando uma postura humanitária. Então, pelo bem da humanidade. Questão 7. São os versos que ele se coloca, o eu lírico, se coloca contra a guerra, mostrando sua postura pela humanidade, humanitária, pelo bem de todos. E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. Não há um protesto e nenhuma ação humanitária nesses versos. Para que exportar comida se as armas dão mais lucros na exportação? É o contrário de uma ação humanitária, né? Uma ação pró-guerra. Então não é essa. Mais uma guerra sem razão, já são tantas as crianças com armas na mão. Aqui uma postura contra a guerra. As guerras são sem razão de ser, são irracionais, são sem razão alguma. Já são tantas as crianças com armas na mão. São tantas as crianças já pegando arma. E é contra isso. Você parece legal. A D.
Que belíssimas cenas de destruição. Não teremos mais problemas com a superpopulação. Não, aqui há uma ironia, né? Tá? Contra a questão da guerra, mas não há uma questão humanitária em si, como fica evidente na C, tá? Defendendo ali a questão das crianças. A E, uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria. Que tem uma brincadeira com o termo da guerra fria, da guerra santa, mas não tem a questão do protesto contra a guerra, né? Sim, coloca que há um avanço da tecnologia com as guerras, é uma verdade, e não há uma questão humanitária. Então, resposta certa da C, da 7 a C. Aqui. A próxima, questão 8. Deixa eu sair aqui da cotovelo. Texto para a questão 8 e 9. Questão 8. E daí? Na minha casa ainda não tá faltando água, falou a moça lavando a calçada com a mangueira. Mas pelo jeito tá faltando muito bom senso, falou o senhor com a mão nas ancas aqui, uma cena de protesto na cara de bravo. Vamos lá. O tema da charge é o alto custo doméstico do uso da água. Não fala de alto custo de uso da água, né? C. A B, desculpa. O uso da mangueira para lavar calçadas. Não. A C. A mania de limpeza de algumas pessoas. Não está tratando sobre a mania de limpezas de algumas pessoas. E o tema ali é a B, ela usa a mangueira, mas isso é um argumento, né? Não é o tema da charge, mas sim o argumento da charge. A falta de consciência na utilização da água. Sim. Aqui, ó. E daí, na minha casa ainda não tá faltando água, mas pelo jeito tá faltando muito bom senso, falou o rapaz. A imagem da charge é um argumento. Ó, a falta de bom senso, um argumento é lavar a calçada, né, a rua aí com a água sendo jorrada pela mangueira. Então, a D aqui se adequa ao nosso objetivo aqui. O conflito entre moradores do mesmo bairro? Não, a gente nem sabe se eles são do mesmo bairro. Às vezes o rapazinho estava passando ali e resolveu encrencar com a senhora numa ação meio possesso do desperdício de água. Questão 9. Mas, pelo jeito, está faltando muito bom senso. Mas, adversativa na ideia contrária. A pontuação quase o efeito de. A exclamaçãozinha aqui. Dúvida? O rapaz está com dúvida? Parece, ele está bem certo o que está falando. O humor passa uma alegria. Mas, pelo jeito, está faltando muito bom senso. Não está de humor. Entusiasmo. Tá faltando bom senso. Tá faltando bom senso. Não. Indignação. Mas pelo jeito tá faltando muito bom senso. Sim. Eu aposto nessa, hein? Preocupação. Nossa senhora, mas está faltando bom senso para aqui. Eu nem consigo colocar essa frase numa expressão de preocupação. É um estado de indignação da nossa personagem ali. A 10. 10 é longo o texto. Vou até ver a pergunta antes. Para defender a tese do texto, as práticas humanas estão intensificando o efeito estufa, o autor utiliza o argumento de que. Então, a gente vai procurar aqui. As práticas humanas estão intensificando o efeito estufa. Aquecimento global. O aquecimento global refere-se ao aumento anormal da temperatura média do planeta.
registrado nas últimas décadas. Este fenômeno é associado principalmente às ações antrópicas, relativo ou pertencente ao homem ou ao seu período de existência na Terra. Então, essas ações, esse fenômeno, o aumento da temperatura nas últimas décadas, está relacionada com ações do homem. O aquecimento global designa o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos, o que, em tese, é causado pelas práticas humanas. O autor defende, que o efeito é causado pelas práticas humanas. Embora existam discordâncias quanto a isso no campo científico, a principal causa desse problema climático que afeta todo o planeta é a intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da poluição do ar resultante das práticas humanas. Sob o ponto de vista oficial, o principal órgão responsável pela sistematização e divulgação de estudos relacionados com o aquecimento global é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC. Para o painel, o problema em questão não deve sequer ser motivo de discussão em termos de sua existência ou não, pois, segundo ele, IPCC, é mais do que comprovada a série de mudanças climáticas ocorridas nos últimos tempos e a participação do ser humano nesse processo. Está claro que o homem contribui para o efeito estufa, aquecimento global. Dados levantados por cientistas vinculados ao IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, afirmam que o século XX, 20, em razão dos desdobramentos ambientais das revoluções industriais, foi o período mais quente da nossa história, desde o término da última glaciação, com um aumento de 0,7 graus Celsius nas temperaturas de todo o planeta. Ainda de acordo com o órgão, segundo o órgão, as previsões para o século XXI não são nada animadoras, pois haverá a elevação de mais 1 grau em caso de preservação da atmosfera, de 1,8 a 4 em um cenário mais pessimista e que apresente maior poluição, ou seja, melhor expectativa 1 grau, mas nos piores dos casos até 4 graus de aumento da temperatura. Causas do aquecimento global. As principais causas do aquecimento global estão relacionadas, para a maioria dos cientistas, com as práticas humanas realizadas de maneira não sustentável, ou seja, sem garantir a existência dos recursos e do meio ambiente para gerações futuras. Importante isso, hein? De novo, as práticas aqui, As principais causas do aquecimento global estão relacionadas, para a maioria dos cientistas, com as práticas humanas realizadas de maneira não sustentável, ou seja, sem garantir a existência dos recursos do meio ambiente para gerações futuras. Um argumento, tirar daqui. Assim, formas de degradação ao meio natural, como a poluição, as queimadas de desmatamento, estariam na lista dos principais elementos causadores desse problema climático. Nossa, toda coisa que o homem faz, degradação, queimada, desmatamento. Acho que é o argumento aí. O desmatamento das áreas naturais contribui para o aquecimento global, no sentido de promover um desequilíbrio climático decorrente da remoção da vegetação, que tem como função o controle das temperaturas e dos regimes de chuva. A floresta amazônica está sendo queimada aí, por exemplo, é uma grande fornecedora de umidade para a atmosfera, provendo um maior controle das temperaturas e uma certa frequência de chuvas para boa parte do continente sul-americano.
conforme de acordo consoante segundo estudos relacionados com os chamados rios voadores, as ondas de massa. Se considerarmos essa dinâmica em termos mundiais, pode-se concluir que a remoção das florestas contribui para o aumento das médias térmicas e para a redução dos índices de pluviosidade em vários lugares, redução das chuvas. Para defender a tese do texto, as práticas humanas estão intensificando o efeito estufa. O autor utiliza o argumento de que a revolução industrial não está relacionada ao aquecimento global. Ao contrário, inicia-se lá um boom do aquecimento na revolução industrial. Aqui, é o período mais quente da nossa história, né? Então começa-se o boom ali, em razão dos desdobramentos ambientais, das revoluções industriais, né? Ali tem um ponto de partida. O aquecimento global não deve sequer ser motivo de discussão. Pelo contrário, ele deve ser motivo de discussão. A preocupação que o texto denota aqui, tanto é que temos o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, trata sobre isso. A remoção das áreas verdes provoca um desequilíbrio climático? Acho que é essa, gente. Acho que é essa. Vamos marcar aqui que aparentemente é essa, hein? Acho que meu vizinho está gritando. A D. A temperatura do planeta se elevará em mais 4 graus nesse século? Tudo bem. Só que isso está tratando sobre as ações humanas, práticas humanas, diretamente? Não, igual ele trata aqui, a remoção das áreas verdes. Pode ser visto aqui, a ação do homem sem garantir a existência de recursos no meio ambiente para gerações futuras. Ações não sustentáveis. A floresta amazônica fornece muita umidade para a atmosfera? Correto. É uma afirmação correta e ela deve ser preservada por conta disso, por exemplo. Mas não está sustentando essa ideia aqui. A única que sustenta essa ideia aí é a questão C. A remoção das áreas verdes provoca um desequilíbrio climático. A ação do homem de remover as áreas verdes. A ação direta do homem que intensifica o efeito estufa. Vamos para a próxima. Gente, essa questão 11 não precisa nem ler o texto, tá? Desculpa eu dizer isso, mas para não alongar o vídeo, tá? O racismo reforça a violência que existe no Brasil. O vocábulo indivíduo pode ser substituído por? Então, indivíduo no texto aqui, vamos pegar aqui, ó. A partir do momento em que o indivíduo é assassinado, a partir do momento que o cidadão é assassinado, né? A resposta B, a partir do momento que um violência é assassinado, não dá. A partir de um momento em que uma sociedade, nem concorda em gênero, né? Uma sociedade. População também não concorda em gênero. Masculino, feminino. População é feminino? A população. Divulgação é a divulgação. Também não concorda e não faz sentido. Divulgação é assassinado. A única que faz sentido, por questão até do gênero da palavra, é cidadão. Resposta da 11. Facinho. A 12 e 13. Vamos lá. Cadê a questão 12? Está aqui. Texto do João Ubaldo Ribeiro. Aracaju, a cidade onde nós morávamos no fim da década de 40, no começo da de 50, era a orgulhosa capital de Sergipe, o menor estado brasileiro, mais ou menos do tamanho da Suíça. Essa distinção, contudo,
não lhe tirava o caráter de cidade pequena, provinciana e calma, a boca de um rio e a pouca distância de praias muito bonitas. Sabíamos do mundo pelo rádio, pelos cinejornais que acompanhavam todos os filmes e pelas revistas nacionais. A televisão era tida por muitos como mentira de viajantes. Só alguns loucos andavam de avião. Comprávamos galinhas vivas e verduras trazidas à nossa porta. Nas costas de mulas tínhamos grandes quintais e jardins. Meninos não discutiam com adultos. Então ele estava falando de uma cidade pacata, interiorana, ali pouca industrialização. Mulheres não usavam calças compridas, ó, a mentalidade ali atrasada. Nem dirigiam automóveis e vivíamos tão longe de tudo que se dizia que, quando o mundo acabasse, só íamos saber uns 5 dias depois. Efeito de humor aí. Mas vivíamos bem, morávamos sempre em casarões enormes, de grandes portas, varandas, de tetos altíssimos, e meu pai, que sempre gostou das últimas novidades tecnológicas, trazia para casa quanto era tipo de geringonça, tá? De moderna que aparecia. Fomos a primeira família da vizinhança a ter uma geladeira e recebemos visitas para examinar o impressionante armário branco que esfriava tudo. Quando surgiram os primeiros discos Long Play, já tínhamos a vitrola apropriada e meu pai comprava montanhas de gravações dos clássicos que ele próprio se recusava a ouvir, mas nos obrigava a escutar e comentar. Questãozinha 12. Vamos lá. No texto constata-se que as personagens eram responsáveis por uma rádio. Não fala isso no texto. Eles não são responsáveis por rádio alguma. As informações chegavam lá por meio do rádio, né? O pai não ouvia nenhum dos discos que comprava. Não, é verdade. O pai não ouvia nenhum dos discos que comprava. Fala lá no finalzinho. A C. A família levava verduras para vender na feira? Não, as verduras chegavam à família trazidas pelas mulas, tá? Não a família que levava as verduras, assim, as verduras vinham pelas mulas. O meio de transporte mais utilizado era o avião? Não. A televisão era tida para muitos como mentira de viajantes. Só alguns loucos andavam de avião. Então, não era mais utilizado. São uns loucos varredos que ousavam voar. As lindas praias ficavam distantes da cidade? Não, daqui no comecinho já fala que a cidade era beijada pela praia a pouca distância. Então a praia estava ali do lado. A B aqui é a correta. O pai não ouvia os discos de música clássica, como é colocado aqui embaixo, no finalzinho, mas obrigava a criançada a ouvir e a comentar, inclusive. Muito esperto. 13. O autor do texto faz um recorte de algumas sociedades que não acompanhavam a evolução do tempo e o progresso. Há indícios da presença desses valores em: as geringonças modernas que surgiam eram desinteressantes. As informações chegavam rapidamente às cidades brasileiras. Então vamos aqui, deixa eu ler a questão de novo. O autor do texto faz um recorte de algumas sociedades que não acompanhavam a evolução do tempo e o progresso. Há indícios da presença desses valores em, então, que não acompanharam a evolução do tempo e o progresso. As geringonças modernas que surgiam eram desinteressantes, então elas chegavam aqui. Então há um acompanhamento. Então as geringonças, né, as invenções modernas surgiam e eram desinteressantes. Então, acompanha. As informações chegavam rapidamente às cidades brasileiras? Não. Isso aqui está errado. Os homens eram os únicos que podiam conduzir automóveis? Sim, aqui trata um pouco sobre esse atraso. Lá é quando ele fala que as mulheres não podiam dirigir aqui.
As mulheres não usavam calças compridas nem dirigiam automóveis e vivíamos tão longe de tudo que se dizia que se o mundo acabasse, 5 dias depois iríamos saber. Então denota aqui a questão que não acompanhava a evolução do tempo. Então as mulheres já poderiam dirigir em outras cidades, mas não aqui, nessa cidadezinha Aracaju, em Sergipe. A televisão já estava inserida em todas as residências do país? Não, ele fala no texto que não havia televisão direito, algumas casas, e olhe lá. A televisão era tida por muitos como mentira de viajantes. Os jovens já enfrentavam os adultos de forma desrespeitosa? Não, mas ele fala no texto que os jovens não usavam discutir com os adultos, tá? Aqui o que mostra que há uma desassociação entre evolução e pensamento é a resposta C, que mostra que é uma marca de machismo, né? Somente os homens podiam dirigir, as mulheres não podiam dirigir. Mostra-se o atraso, então não acompanhavam o progresso, estavam atrasados. Resposta 13C. 14. Vamos lá, a 14. Leia os trechos e responda a questão 14. Os textos. Texto 1. Ponta de Areia, Milton Nascimento. Ponta de Areia, ponta final da Bahia, Minas, estrada natural que ligava Minas ao Porto ao mar. Caminho de ferro mandaram arrancar. Velho maquinista com céu boné. Lembra o povo alegre que vinha cortejar. Maria Fumaça não canta mais. O trem, né? Maria Fumaça não canta mais. Para moças, flores, janelas e quintais. Na praça vazia um grito, um ai. Casas esquecidas, viúvas nos portais. Uma cidadezinha que ficou para trás, né? Maria Fumaça não passa mais lá, não canta mais. Texto 2 aqui. O trem parou em Caatingas. Apitos, esguichos de vapor, barulhos de rodas chiados. Um monstro fumegante, asmático, soltando fumaça e fagulhas. Mas era a vida, o sangue que alimentava aquelas pequenas e doces cidades do sudoeste baiano. Movidos a lenha e água, arrastando 5, 6 vagões, levava e trazia gente, notícias e esperanças. A morte do trem determinou o urbanicídio do sudoeste. Só um minutinho. Porque sem a sua janela para o mundo, o trem, a janela para o mundo, os jovens fugiram para Salvador, para São Paulo e Rio de Janeiro, deixando pobreza, solidão e saudades nas cidadezinhas poéticas e no coração dos velhos, que não tinham mais para onde ir, nem o que fazer, nem o que ver e nem mesmo o que falar. O trenzinho era tudo. Para aquelas cidades foi como se alguém roubasse o único brinquedo de uma criança, muito pobre. Morreram em troca de coisa nenhuma. 14. A leitura dos textos permite afirmar que o texto 1 e o 2 exibem o fim do uso do trem e as suas consequências para as pessoas? Sim. Aqui, ó. O textinho Maria Fumaça não canta mais. E aqui, ó, o vilarejo fica esquecido. Tá? Não canta para as moças, flores, jardins. Da praça vazia um grito, um ai, casas esquecidas, viúvas nos portais. A cidade ficou para trás. Aqui, ó, o trem parou em Caatingas. Apitos voltando, fumaça, mas era a vida, o sangue que alimentava aquelas pequenas e doces cidades do sudoeste baiano, movido a lenha e a água, arrastando 5, 6 vagões. A morte do trem determinou o urbanicídio da cidade. Então, parou-se o trem, por consequência, a cidade morre. A A está correta. A B.
O texto 1 aborda as rodovias de Minas Gerais. E o texto 2, ferrovias? Não, ferrovia não. Rodovia não quer dizer ferrovia. A B está errada por conta disso. A C. O 1 difere do texto 2 ao tratar do clima bucólico do estado de Minas Gerais. Está tratando sobre o estado bucólico de Minas Gerais. Ele trata, na verdade, da região entre Minas e Bahia, né? Ele está tratando do trenzinho ali, não da questão de Minas Gerais e o seu clima bucólico voltado para a natureza. Tá? Vamos até ver o texto aqui. Ponta de areia. Ponta de areia, ponto final. Da Bahia Minas, estrada natural, que ligava Minas ao porto, ao mar. Minas não tem porto. O trenzinho passava por Bahia para chegar de Minas até a praia, até o porto. Caminho de ferro mandaram arrancar. Tiraram a ferrovia. Velho maquinista com seu boné. Lembra o povo alegre que vinha cortejar Maria Fumaça não canta mais. Então Maria Fumaça passava por Minas, pela Bahia. Saía de Minas, passava pela Bahia. Para moças, flores, janelas e quintais da praça. Na praça vazia um grito, um ai. Casas esquecidas, viúvas. Então a C está errada também. A D. Texto 1 e 2 tratam de relações entre as pessoas e o seu local de nascimento? Não, eles não estão tratando sobre a pessoa e o seu local de nascimento. As pessoas que viviam nesses locais. Texto 2, e sobre o trem. O tema é o trem. O fim do trem. Né? Texto 1 e 2 demonstram o progresso das linhas férreas. Não o progresso, né, mas a extinção. Então, o errado aqui que não é progresso, mas a extinção das linhas férreas no interior brasileiro. 14, resposta A. Vamos a 15. Eu mudei, da Zélia Duncan. Estamos terminando, hein? Eu mudei. Eu mudei. Ninguém estava olhando, foi entre o sol e a lua. Eu mudei. Eu mudei, enquanto o relógio piscava seus olhos na rua. Eu mudei. Oxe, eu acho que o meu vizinho vai morrer. Eu mudei, foi coisa de sentir depois, de não saber exatamente como foi. Entre um choro e um alívio, entre uma dor e um sorriso, entre o inferno e o paraíso. Eu mudei. Na pequena distância muda, entre dois finos pingos de chuva, eu mudei. O trecho. Enquanto o relógio piscava seus olhos na rua, a figura de linguagem presente é... Então, o relógio piscava os seus olhos. Eu estou atribuindo um valor humano ao relógio. O relógio piscar olhos, tá? Aqui se trata de uma personificação. Aqui. Personificação. Metonímia é uma parte pelo todo. Não é essa. Metonímia é aquela tomei um copo. Não tomei um copo, mas tomei a água que estava aqui. Gradação é uma que vai subindo de modo crescente ou vai descendo, de modo decrescente. Então, levantou, sacudiu, correu, gritou, agitou. Então tem uma gradação aqui, né? Um estado de ânimo crescente. Assonância, a repetição de som vocálico, dando uma repetição de vogais, né? Dando um certo sentido ali, os fonemas dando um certo sentido, coisa que não há aqui. A literação é com as consoantes, também não há aqui, tá? Não há uma repetição da mesma consoante. A questão é personificação, atribuir sentido, a caracterização humana a um objeto inanimado. E a 16, para terminar, Anjos do Mar, Álvares de Azevedo. As ondas são anjos que dormem no mar,
que tremem, palpitam banhados de luz. São anjos que dormem a rir e sonhar, e em leito de escuma resolvem-se nus. Então as ondas são anjos que dormem a rir e sonhar. Em leito de escuma, de espuma, revolvem-se nus. Então as ondas são como anjos que dormem. Então, quando de noite, bem pálida a lua, seus saios incertos tremer, pratear e atrás trança luzente de nuvem flutua, as ondas são anjos que dormem no mar. Aqui, a 16. As ondas, no verso, as ondas são anjos que dormem no mar. Há uma figura de linguagem denominada comparação. As ondas são como anjos. Não, ela não está falando que as ondas são como anjos. Então não é uma comparação. Faltou a palavrinha como. É personificação. Eu não estou atribuindo sentidos humano às ondas. Só que as ondas são anjos que dormem no mar. Eu tenho uma figura de linguagem maior aí antes de achar que é personificação, tá? É metonímia, uma parte pelo todo? Não. Metáfora? Sim. É uma metáfora. As ondas são anjos. Então aqui eu tenho a metáfora. São anjos que dormem no mar, tá? Que dormem no mar é um adjetivo de anjo. É o tipo de anjo que são as ondas. Então as ondas são anjos dormentes, tá? Então que dormem está indicando uma característica aos anjos, que é a metáfora das ondas, tá? As ondas são anjos que dormem, as ondas são anjos dormentes, tá? Por isso não é uma personificação, e sim uma metáfora. Antítese, eu não tenho termos contrários aqui no verso, tá? Eu não tenho palavras que são antônimos, por exemplo, quente, frio, amor, ódio. Então não é antítese. Turma, desculpa se fiz correndo, tá? Mas mesmo correndo deu 1 hora, tá? E é isso, gente. Fiquem bem. Deixa eu marcar a respostinha aqui para vocês. Não aqui. Marcar a resposta errada. 16D. Metáfora. Beleza? Até a próxima. Um grande beijo e abraço a todos. Até mais. Tchau.